Queridos irmãos, hoje nós vamos dar conclusão ao terceiro volume do Alimento Diário, esse volume aqui amarelo, e o tema dele é Abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Hoje nós vamos ver a semana 8, que corresponde à mensagem número 24. E o tema dessa mensagem é aplicar a palavra em nosso viver diário. Louvado seja o Senhor. Sempre através do tutorial, nós temos procurado dar para vocês uma linha central de cada mensagem, buscando ajudar para encontrar as melhores pepitas, mas ainda falando para vocês que vocês precisam ainda cavar as mensagens, ruminar sempre o alimento diário para encontrar também revelação. Então, somando isso com o tutorial, vocês podem ter uma mensagem adequada, cheia de vida e desfrute para poder dar para a igreja o alimento necessário. Graças ao Senhor, a linha central dessa mensagem de hoje é que havia uma preocupação nos apóstolos de que a palavra de Deus a eles revelada não ficasse apenas na esfera da mente dos irmãos, mas que ela fosse aplicada ao viver diário da igreja. Então, logo na segunda-feira, nós vemos, na segunda, terça e quarta-feira, nós vemos ali o falar baseado na graça, dizendo que a graça produz a paz. Na terça-feira, nós vemos a necessidade de haver paz na vida da igreja. E na quarta-feira, temos o andar de modo digno para a edificação da igreja. A partir da quinta-feira, nós começamos a trilhar um caminho de encorajamento, onde nós somos encorajados a andar na graça, andar na verdade e depois andar no amor, na luz e no Espírito. E no domingo, nós encerramos com a questão das práticas conclusivas do livro de Efésios. Graças a Deus, sempre foi preocupação dos apóstolos, como eu falei há pouco, de que a palavra fosse aplicada de maneira prática ao viver dos irmãos. E isso também era a preocupação do próprio Senhor. Abrindo nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 24, diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E no versículo 26 vem o contraste dessa palavra dizendo o seguinte: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, o próprio Senhor tinha essa preocupação de fazer com que os seus discípulos praticassem a sua palavra. E claro, hoje no Novo Testamento, nós também devemos ser aqueles que ouvem a palavra do Senhor e também praticam. Só que nós precisamos de algo. Se nós simplesmente quisermos nos esforçar para praticar a palavra do Senhor, nós não vamos conseguir. Nós precisamos de algo a mais. Esse algo é a graça. Sem a graça, fica difícil para nós praticarmos qualquer coisa no Novo Testamento. Por isso, há a necessidade da graça. E aqui, logo na segunda-feira, fala assim, que o livro de Efésios, especialmente capítulo 4, 5 e 6, ele vem nos mostrar uma preocupação por parte dos apóstolos de apresentar uma visão prática. Capítulo 1, 2 e 3, no livro de Efésios, Paulo apresenta uma visão espiritual, mas no capítulo 4, 5 e 6 ele mostra a necessidade de que essa visão se torne prática. E aí logo no segundo parágrafo fala sobre duas palavras, graça e paz. Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2. Esse é um par que sempre se apresenta na Bíblia, juntos, a graça e a paz. Então, aqui tem uma pergunta: o que é graça?
E a resposta é: graça é Deus dando o seu Filho gratuitamente para nós, para o nosso desfrute. Ou seja, Deus quer dar para nós algo maravilhoso, que é o seu Filho. E esse Filho, sendo dado a nós gratuitamente, é a graça. Nós não temos como pagar tudo que Deus fez por nós. A redenção, a remissão dos nossos pecados, Ele pagou nossa dívida. Nós não tínhamos a mínima condição de pagar a nossa dívida com Deus, mas Ele pagou tudo por nós. E isso é graça. Em Isaías capítulo 55, versículo 1, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aqui fala que nós podemos ir às águas e comprar vinho e leite sem dinheiro. Por quê? Porque alguém já pagou um preço por nós. O Senhor pagou esse preço e agora essa fonte da graça ficou acessível a nós gratuitamente. Não temos que pagar nenhum preço por isso, graças ao Senhor. E é essa graça que vai produzir algo em nós, no nosso viver da igreja, que é a paz. Sem a graça, nós não temos paz. A graça resulta em paz. Paz em casa, na igreja, entre os irmãos, no serviço e na obra do Senhor. Então, para criar um ambiente de paz, nós precisamos de nos revestir como filhos eleitos. Ou seja, a vida da igreja deve ser uma vida de paz. E essa paz vem por meio da graça que nós recebemos do Senhor. Ou seja, é uma questão de vida. Nós não podemos viver a vida da igreja meramente como seguindo mandamentos, preceitos, doutrinas, mas nós vivemos a vida da igreja recebendo a vida de Deus por meio da graça, e aí nós podemos praticar de maneira orgânica a palavra do Senhor. Portanto, o resultado do desfrute da graça de Deus é a vida. Na terça-feira, o tema é a necessidade de haver paz na vida da igreja. Então, para se ter uma vida da igreja cheia de desfrute, nós precisamos de paz. Caso contrário, não haverá progresso. Eu quero abrir Efésios capítulo 2 para mostrar para os irmãos um ponto bem interessante. Efésios 2, versículo 14. Diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz. Então, a paz é uma pessoa. A graça também é uma pessoa. E essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, versículo 14 fala: Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, por um lado, Ele é a nossa paz, e por outro, Ele também é aquele que faz a paz. Como nós precisamos do Senhor. Então, para crescer em número, a igreja precisa de ter paz. Sem paz é impossível haver crescimento. Por isso, irmãos, hoje nós estamos encorajando, inclusive, as igrejas no projeto Vida Frutífera. E esse projeto visa a que todos nós possamos pregar o Evangelho para 10 pessoas e, pelo menos, firmar 2 pessoas na vida da igreja até o final desse ano. Mas como nós vamos firmar as pessoas se entre nós não houver paz? Por isso, há necessidade de paz para que a igreja possa crescer em número e haja edificação dos irmãos. Na quarta-feira, Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 3, diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão,
com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, mais uma vez aqui aparece a palavra paz. O tema dessa quarta-feira é andar de modo digno da edificação da igreja. Ou seja, a edificação da igreja requer de nós que nós andemos de modo digno do nosso chamamento. Isso está escrito em Efésios, capítulo 4, né, versículo de 1 a 3, que eu li agora há pouco, mostrando que o apóstolo Paulo nos encoraja a andar de modo digno da vocação a que nós somos chamados. Portanto, precisamos ser longânimos, ter paciência e saber aperfeiçoar os irmãos com vistas ao crescimento em vida. Entre nós, precisamos suportar uns aos outros. Efésios capítulo 4 nos encoraja a aperfeiçoar os irmãos na vida da igreja. Esses irmãos têm que ser aperfeiçoados na vida, primeiramente na vida, para que a vida possa crescer neles e nós possamos ter um viver adequado. E também nos encoraja a nos suportar uns aos outros. Suportar não no sentido, né, de nos esforçar para acolher as pessoas, mas principalmente no sentido de dar suporte, dar apoio aos irmãos para que eles possam crescer em vida, todos na vida da igreja. Ó Senhor Jesus, somente nos voltando ao Espírito, preservamos o vínculo da paz. E a paz que nos une e nos conduz, é a paz que nos une e nos conduz a progredir na edificação da igreja. Vocês sabem que para que haja edificação na igreja, nós somos como pedras que são colocadas juntas umas das outras para que possamos nos tornar um edifício para a habitação de Deus no Espírito. É como uma casa que é construída, por exemplo, com tijolos. Mas esses tijolos, para estarem juntos e para evitar o atrito e dar sustentação, eles precisam de uma coisa, que é o cimento. Então, um pedreiro trabalha a massa e depois ele vem com essa massa, coloca lá o tijolo e vem cimentando e colocando os tijolos juntos uns dos outros. E essa massa vai evitando o atrito entre os tijolos e ao mesmo tempo dando sustentação. Então, a paz, né, é como esse cimento que vai nos unindo e vai promovendo essa edificação na vida da igreja. Portanto, estamos sendo edificados como habitação de Deus no Espírito. Na quinta-feira nós temos como tema andar na graça. Ou seja, capítulo 4 e 5 de Efésios, esses dois capítulos encorajam a nós como cristãos a andarmos de modo digno do Senhor. E esse andar tem, na verdade, 5 aspectos. O andar na graça, andar na verdade, andar no amor, andar na luz e andar no Espírito. Esses 5 pontos são importantes, esses 5 aspectos do nosso andar. E aqui começa com andar na graça, na quinta-feira. Diz o seguinte, que andar na graça, revelado no livro de Efésios, está diretamente relacionado com o exercício dos dons para a edificação da igreja. Eu quero ler para vocês Efésios capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Bom, nós já sabemos que para que haja edificação na igreja, nós precisamos de graça. Sabemos também para que haja paz na igreja, precisamos de graça. E nós sabemos que essa graça é o próprio Filho de Deus sendo dado a nós gratuitamente. E aqui, em Efésios 4:7, diz que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, a graça ela é proporcional ao nosso dom. Isso quer dizer que quanto mais exercitarmos nosso dom, mais graça nós recebemos. E quanto menos exercitarmos nosso dom, menos graça nós recebemos. Então a graça é segundo a proporção do dom de Cristo. E aqui eu quero tocar como exemplo o próprio Alimento Diário, que no parágrafo 2 diz o seguinte: Agora, como podemos
aumentar esse desfrute? Por meio do exercício dos dons. No corpo humano, quando os membros funcionam, se exercitam, recebem nutrição e oxigênio. Se um membro fica imobilizado, sem exercício, ele atrofia. Quando você não usa os seus dons, não recebe graça e, portanto, não cresce. Aqui é citado o exemplo de um corpo humano. Por exemplo, se essa minha mão direita, eu simplesmente quiser ficar um mês nessa posição aqui, sem fazer nenhum movimento, sem ajudar o corpo naquilo que o corpo precisa, se ela ficar parada durante um mês desse jeito aqui, ela vai atrofiar. Ela não vai ter a oxigenação necessária, não vai ter os nutrientes necessários que a outra mão esquerda vai receber. Então você vai notar que depois de um mês você não terá a mesma movimentação que a mão esquerda vai ter. Ela vai se mexer com dificuldade e você vai ter que fazer uma terapia para poder voltar os movimentos. Assim, irmãos, somos nós na vida da igreja. Nós precisamos estar o tempo todo exercitando o dom que o Senhor nos deu. Se nós, por algum motivo, paramos de reunir ou paramos de servir na igreja, nós vamos atrofiar. O oxigênio espiritual, a nutrição espiritual da vida do Senhor, para nós, ela vai, de certa forma, diminuir e talvez até parar. Então é importante que todos nós valorizemos o dom que o Senhor nos deu na igreja e nós possamos o tempo todo praticar esse dom. Quanto mais dom, mais graça. Quanto mais graça, mais dom. E aí isso se torna em nós um ministério para poder servir e edificar o corpo de Cristo. Portanto, aqui diz o seguinte, no final: andar na graça não é receber coisas da parte de Deus de maneira passiva. É tornar-se membro ativo no corpo de Cristo. Um membro que exercita o dom para um membro que exercita os dons para que a graça venha e promova crescimento. Quando todo o corpo cresce, você não fica para trás, mas cresce juntamente com Cristo. Então, graças ao Senhor por esse encorajamento que nós recebemos aqui na quinta-feira para exercitarmos nossos dons, para crescermos em vida. Na sexta-feira, fala sobre andar na verdade. Deus é a fonte de luz. E esta luz chegou até nós como verdade. No Evangelho de João, nós lemos o seguinte, João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, por meio de Jesus, a vida foi manifestada entre os homens, que foram criados à imagem e semelhança. Essa verdade é o próprio Senhor Jesus vindo a nós também. Então, a verdade ela é algo imutável, ela é algo inabalável, porque ela é uma pessoa, e é a pessoa do Senhor. Deus está usando o nosso tempo de vida da igreja para remover tudo que é falso e tudo que é vaidade. Capítulo 4, versículo 17, eu quero ler para vocês aqui, nos encoraja a não andar como gentios. Então, 4:17 diz o seguinte: isto posto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Versículo 18 diz: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Então, irmãos, no passado nós andamos obscurecidos, sem entendimento, andamos na vaidade dos nossos próprios pensamentos. Mas hoje, graças a Deus, nós não andamos mais dessa forma. Nós recebemos graça, nós recebemos a verdade, nós recebemos a luz, amor e também o Espírito. Então hoje, como verdade, como a verdade que nós recebemos em nós precisamos andar, não como gentios andam, mas andar como filhos de Deus. Aqui, no capítulo 4, versículo 21 e 24,
diz o seguinte: se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então a Bíblia nos encoraja a daqui para frente, uma vez que recebemos o Senhor e fomos feitos filhos de Deus, a andar na verdade como filhos de Deus. Antes andávamos segundo o velho homem, no engano. Agora, na igreja, somos instruídos na verdade em Jesus. No sábado, nós vemos aqui o andar no amor, na luz e no Espírito. O livro de Efésios nos mostra que recebemos um chamamento da parte de Deus para vivermos de modo digno. Então devemos andar no amor, que é relatado a partir do capítulo 5. Aqui nos encoraja a sermos imitadores de Deus, como filhos amados, porque Deus é amor. Então temos que andar também no amor. E prosseguindo também, uma vez que Deus é luz, precisamos também andarmos como os filhos da luz. Ou seja, aqui no capítulo 5, versículo 8 ao 13, diz o seguinte: pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, porém reprovai-as, porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então, como filhos da luz, nós temos que reprovar todas as obras vergonhosas das trevas. Tudo que não é verdade não pode subsistir na luz. E o que está na luz é verdade. E a luz reprova tudo que é falso. Portanto, irmãos, somos encorajados a viver uma vida na presença do Senhor, uma vida na luz. Aqui, continuando, fala capítulo 5, versículo 14, ainda de Efésios: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ou seja, é necessário nós despertarmos, nós sairmos de toda passividade na vida da igreja, nos tornarmos ativos para que Deus possa nos usar. Porque alguém que permanece passivo, na verdade está sendo honesto, porque não está remindo o tempo. Então, nós somos encorajados aqui a darmos o melhor de nós para o Senhor e nos enchermos do Espírito o tempo todo, para que o Senhor possa nos usar, para sermos como uma vide frutífera. Ó Senhor Jesus, finalizando ainda aqui sobre os 5 tipos de andar, somos encorajados a andar agora no Espírito. Capítulo 5, versículo 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então aqui, irmãos, nós somos encorajados pela palavra do Senhor a sermos irmãos que exercitam o nosso espírito, que nos enchem do Espírito, e aí nos dá o caminho prático de falarmos entre nós com salmos, com hinos, cânticos espirituais, louvando ao Senhor. Isso são práticas que vão nos encher do Espírito. Ó Senhor Jesus. Então, nas reuniões, quem está embriagado, com o Espírito, ele pula, ele canta, ele proclama, ele profetiza. Então, não sente vergonha, nem sente timidez, porque ele está embriagado do Espírito. Quero encorajar você a também encorajar toda a igreja a viver de modo digno do Senhor, se enchendo do Espírito. Concluindo, no domingo, fala sobre as práticas conclusivas do livro de Efésios. E aqui mostra principalmente a questão dos relacionamentos. Aqui fala, na parte final do livro de Efésios, Paulo continua tratando da prática da palavra no viver dos crentes. No versículo seguinte, Paulo começa a tratar da vida conjugal. Então, Paulo começa agora
a encorajar os irmãos a ter um relacionamento no Espírito. E aí ele fala do relacionamento entre marido e mulher, dizendo que as mulheres devem ser submissas a seus maridos e os maridos devem amar e cuidar das suas esposas. Depois ele fala também com relação ao relacionamento entre pais e filhos, dizendo que os filhos devem honrar seus pais para que sejam de vida longa sobre a terra, ou seja, é um mandamento com promessa. E aqui fala também que não importa a condição dos pais, os filhos devem honrá-los de qualquer maneira. Em relação aos pais, encoraje os pais a não provocar os filhos à ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Depois Paulo fala sobre a questão do relacionamento entre patrão e empregado, ou seja, como hoje, né, gerente, subordinado, colaboradores, encorajando, né, ao patrão tratar bem os empregados. Então, se você é um patrão na vida da igreja, se você tem empregados, né, debaixo do seu cuidado, você deve tratá-los com dignidade, tratá-los com justiça no espírito. E também, da mesma forma, né, os empregados também devem trabalhar não como para homens, mas como para o Senhor. Aqui a conclusão, Efésios capítulo 6, versículos 10 e 12, fala que a nossa luta não é contra os irmãos, não é contra os parentes, não é contra os vizinhos, não é contra marido, não é contra esposa, e sim contra principados e potestades. Em nossa luta, temos de dar especial atenção à palavra e à oração. Concluindo, eu quero só ler o último parágrafo do Alimento Diário, que diz o seguinte: que o Senhor nos dê graça para praticarmos as ricas palavras do livro de Efésios. Não é suficiente termos apenas a revelação dos primeiros 3 capítulos. Precisamos avançar na maneira prática, sendo aperfeiçoados para a edificação do seu corpo, preparados para ser sua noiva, santa e sem defeito, e completamente equipados para lutarmos a favor de seus interesses, o interesse do reino do Senhor, e contra os dominadores desse mundo tenebroso, pregando o Evangelho e ajudando as pessoas a cumprir a vontade eterna de Deus. Louvado seja o Senhor. Termina com encorajamento a que nós possamos nos voltar ao Senhor e cooperarmos com Ele para a edificação da igreja e para apressarmos a sua volta e estabelecermos o seu reino. Louvado seja o Senhor. Esperamos que você tenha sido ajudado com esse tutorial e encorajamos você a entrar no nosso canal. Se você ainda não é assinante, a você entrar e você se inscrever no nosso canal. E se você quer assinante, inscreva-nos, nos encoraje, dê sugestões para que nós possamos melhorar cada vez mais o tutorial. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe a todos.